Essa é a pergunta que eu mais recebo sobre transplante de sobrancelhas. De onde são extraídos os folículos? Eles são extraídos dessa região, da parte de trás do couro cabeludo, chamada região occipital. Nessa região a gente delimita um pequeno retângulo, onde é raspado o cabelo desse retângulo, e os folículos vão ser extraídos só dentro dele. Então, demais áreas do couro cabeludo não vão ser raspadas, é só esse pequeno retângulo. Ah, mas e se a paciente resolver fazer um coque, fazer um rabo de cavalo? Não tem problema. A gente utiliza uma técnica que a gente consegue esconder esse retângulo no meio do cabelo dela, da paciente, fazendo com que, se ela for prender, ele não vai aparecer. E os cabelos, depois, eles voltam a crescer, com exceção dos folículos que foram extraídos. O folículo extraído, ele vai ser extraído completamente, né, aquele bulbinho que tem na ponta do pelo, e vai ser implantado na sobrancelha. Então, ele não vai, na área doadora, ele não cresce mais. Mas como a gente não extrai um folículo um do lado do outro, a gente extrai um folículo, falha outro, falha dois, falha três folículos, então o cabelo que crescer no meio daqueles folículos que foram extraídos, ele vai cobrir aquela região, vai ficar imperceptível. O transplante de sobrancelhas não dói, ele é feito com anestesia local, tanto da área receptora quanto da área doadora, com bloqueio anestésico, praticamente indolor. O pós-operatório também não cursa com dor, mas é desconforto pelo edema, né, que a gente infiltra a região da sobrancelha com anestésico, e o edema, que depois, pela ação da gravidade, ele vai descer para as pálpebras. Essa é a principal queixa do paciente, mas não tem dor. E a própria área doadora também não dói, costuma dar coceira quando começam a crescer os pelos. Sim, qualquer pessoa que tenha falha na sua sobrancelha, que deseja realizar um transplante de sobrancelha, pode realizá-lo sim, né? Desde que esteja clinicamente estável. O diabético deve estar com a glicose compensada, o hipertenso tem que estar com a pressão compensada, né? Todo paciente que estiver clinicamente estável. Não tem problema, havendo a indicação, todo paciente que quiser preencher, aumentar os pelos, né, a densidade dos pelos da sobrancelha, não quiser fazer uma micropigmentação, tem indicação. Com exceção de alguns casos, como por exemplo, tem algumas patologias dermatológicas e autoimunes que cursam com queda dos pelos da sobrancelha. Então, o paciente que tem tais patologias, que apresentou uma queda, por exemplo, uma alopécia da sobrancelha, perdeu todos os pelos de uma hora para outra, tem que investigar com o dermatologista, com o reumatologista, a causa dessa queda. E se realmente ele possui uma patologia de base que levou a essa perda dos pelos, aí primeiro ele vai tratar essa patologia, vai tratar, aí depois que a patologia estabilizar, a gente reavalia e vê se é possível realizar esse transplante de sobrancelha. Senão, a princípio, todo paciente pode realizar. Em relação ao desenho da sobrancelha, o desenho do transplante, como é que funciona? Se a paciente já tem uma micropigmentação prévia, a gente procura implantar dentro do desenho daquela micro. Né? Claro, desde que a paciente queira manter o mesmo desenho, a não ser que ela queira mudar. Mas se a paciente não tem micro prévia, já está com falha dos pelos, o que a gente orienta? Ela vai numa designer de sobrancelha, ela faz o desenho junto com a designer, o desenho que ela gostaria de ter daquela sobrancelha, né? A designer faz toda a marcação com rena, né? E aí ela vem para fazer o transplante e a gente segue a implantação dentro daquele desenho feito pela designer de sobrancelha. Sim, transplante de sobrancelhas é definitivo. Os folículos implantados, eles não caem mais. Sim, os fios implantados na sobrancelha, eles devem ser aparados entre 10 a 15 dias, porque eles crescem com uma velocidade diferente, a velocidade do crescimento do pelo do couro cabeludo. Então, eles vão crescer como se fosse um cabelo da cabeça, né? Então, eles precisam ser aparados, senão os fios vão ficar compridos mesmo. O resultado final do transplante de sobrancelha a gente obtém entre 1 ano até 1 ano e meio depois do transplante. Então, os principais cuidados pós-transplante de sobrancelha. Primeiramente, evitar atividade física por 15 dias. Cuidar com atrito na área transplantada, né, para não bater, para não raspar, senão qualquer atrito pode arrancar traumaticamente os folículos implantados.
O paciente vai ter que dormir nos primeiros 15 dias com uma almofadinha cervical de proteção, que também ajuda a proteger a região doadora, né? Vai ter que fazer hidratação da área receptora com água termal, ou seja, a cada 30 minutos tem que dar uma borrifadinha com água termal nos folículos para não formar crostas, porque a formação de crostas aderidas propicia a proliferação de bactérias e com isso infecção. Então, nos primeiros 10 dias, o paciente tem que ir hidratando com água termal, borrifando água termal de 30 minutos. Tem os cuidados com as primeiras lavagens, que tem que ser delicada, com shampoo neutro, normalmente a gente usa um shampoo de bebê, então tem que fazer a primeira lavagem delicadamente, na ponta dos dedos. Depois do quarto, quinto dia, a gente orienta a passar um óleozinho também após a lavagem para ir soltando essas crostas. E basicamente isso.